Entidades que fazem parte do setor produtivo de Londrina publicaram uma carta aberta criticando o projeto do IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, para o perímetro de Londrina. Isso, integrantes do setor produtivo de Londrina, entre os integrantes, claro, o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o CEAL, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, Sindimetal, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos do Norte do Paraná, a ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, o Sincoval, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e a Sociedade Rural do Paraná publicaram então essa carta direcionada ao IPU, pedindo uma revisão dos estudos para a nova lei do perímetro urbano, que não contemplam a expansão horizontal dos limites de Londrina, dificultando então a implantação de indústrias de médio e grande porte. A carta critica o posicionamento do presidente do IPU, Tadeu Felizmino, que disse num artigo que a cidade vai se desenvolver onde já existe concentração de gente e de imóveis. Então, nós entramos em contato, com a assessoria de comunicação da prefeitura, que respondeu em nota, até para a gente entender melhor esse posicionamento. Mas eles adoram uma nota, é uma beleza a prefeitura, eles adoram escrever 4 linhas, isso é muito econômico, entendeu? Eu não respondo nada e disse que te respondi. Aquelas belas notas vagas, né? Isso, que a gente recebe eu vou ler a nota vaga aqui, abre aspas. Recebemos propostas deste e diversos grupos sobre o perímetro e todas estão em avaliação pela equipe técnica do IPU. O debate está aberto, mas uma posição mais conclusiva só será dada nas audiências públicas que serão realizadas a partir do dia 17 de setembro. O objetivo é estimular os debates e não encerrá-los, fecha aspas. Eu adoro isso, né? a nota das notas da prefeitura, parece aqueles gerúndios de call center, sabe? Nós vamos estar fazendo, vamos estar analisando, vamos estar resolvendo, vamos estar debatendo, né? Mais ou menos por aí, vamos estar checando, é mais ou menos por aí. Mas aqui a gente continua o nosso debate. Não vamos ter a participação da prefeitura, mas vamos em frente. E para falar mais sobre esses desafios e até entender por que eles ficaram tão insatisfeitos aí, chegaram a fazer essa carta, está aqui conosco no estúdio, ao vivo, o presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, o Sandro Nóbrega. Bom dia, Sandro, prazer em recebê-lo. Bom dia. Vou te pedir para você falar bem pertinho no microfone. Bom dia, Raquel, e bom dia, Vinícius. Bom dia. Prazer estar com vocês todos aqui. Sandro, primeiro vamos entender por que vocês estão bravos aí e chegaram a fazer essa carta, né? O que vocês estão enxergando de pontos que impedem o desenvolvimento? Bom, primeiramente, uma linha estática e reduzida como nós temos hoje e mantê-la pelas próximas décadas, ou no mínimo pela próxima década, na nossa opinião, carece de informações técnicas, de embasamento técnico. Nós temos uma informação legítima, que é um prognóstico dos meios estatísticos, né, IBGE, etc., de que a população de Londrina deve chegar a 800 mil habitantes até 2040. 2040 está aí, é daqui 17 anos. Né? Em 2100, teremos, sei lá, 500 mil habitantes. Essa população se reduz. Mas enquanto ela aumenta, como é que nós fazemos para cuidar dos nossos concidadãos? Onde que nós vamos colocar moradia para mais 250 mil pessoas? E o que vocês estão enxergando aí de área de expansão e que a prefeitura estaria bloqueando? Não. Olha, todo o nosso embasamento técnico e toda a nossa discussão técnica dentro das oficinas e dentro do IPU, quando nós vamos lá para dialogar e para colocar os nossos argumentos, são argumentos unicamente e exclusivamente técnicos. O que a gente enxerga se não houver essa flexibilidade, essa possibilidade de aumentar o perímetro, ou seja, de ter mais reservas de áreas loteáveis, isso vai gerar um transtorno para as classes mais empobrecidas da cidade, que vem aí na frente. A base da pirâmide socioeconômica vai sofrer, porque o custo do solo vai aumentar, se você mantiver estático o perímetro, porque aquilo que está dentro, conforme vai diminuindo o estoque, o preço do remanescente vai aumentando. E que áreas são essas que não tem uma área específica que vocês estão falando, a gente não gostou porque eles estão impedindo isso e aquilo, ou isso ainda não está definido, até para que o público entenda, né? Nós não estamos falando em cima de áreas específicas, em cima de uma visão
do que precisa ser feito. É evidente que a cidade tem estoque de terras para expansão, é mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, a Zona Leste já está encostada em Ibiporã, a Zona Norte tem áreas de mananciais, que é manancial de água de Ibiporã, por exemplo, e, enfim, outras nascentes importantes, né? Nós temos muitas nascentes na cidade, nós precisamos tomar cuidado disso. E, aliás, nós sempre nos preocupamos, a cidade sempre se preocupou com isso. Mas a Zona Sul, naturalmente, é a área de expansão, onde tem mais disponibilidade de terra, vamos falar assim. Mas a gente não fala em áreas específicas. A gente fala que precisa ter o estoque, precisa ter essa flexibilidade, porque o custo do solo para nós já é alto, porque demora muito para aprovar o projeto. Então aquilo fica esperando para ser desenvolvido. E se você tiver menos estoque, as pessoas que moram nas bordas, que são as camadas socioeconômicas, da base da pirâmide socioeconômica, elas vão para fora das bordas também. Uma parte vai transbordar e vai morar precariamente. A indústria da construção civil tem interesse em quê? Em edificar. Quem vai edificar não vai ser padeiro, né? Vai ser construtor. Obviamente que nós queremos fazer o que é de qualidade, queremos participar desse processo socioeconômico. E a gente está enxergando, nós não vamos... a indústria ela não produz para aquilo ficar vazio, né? Ela é um produto caro de se produzir. Então a gente enxerga que existe essa demanda para o futuro e que a gente precisa supri-la. Só que desta forma vai haver um caos lá na frente, né? Vai haver questões sociais relevantes para serem resolvidas. A moradia precária talvez seja uma das mais relevantes para o futuro. E de onde vai sair o dinheiro para isso? Do IPTU, que vai aumentar, obviamente. Com o desenvolvimento imobiliário, quando você loteia, quem compra o lote está pagando o IPTU para o serviço público naquele lugar. Então você já está distribuindo equitativamente e você já está diluindo esse custo. E o custo de produção do lote é bancado por quem compra o lote. Então, ali está incluído rede de água, rede de esgoto, escola, que são aqueles módulos escolares, UBS, tudo que é exigido hoje pela prefeitura é cumprido pelo loteador. Então, quem é que paga esse custo? É o cidadão que compra o lote. Tá certo? E a necessidade dessa carta aberta foi por falta de diálogo? As entidades estão tentando conversar com a prefeitura, buscando um posicionamento diferente do IPU, e o IPU simplesmente não quer entrar nesse debate? Eles estão com posições irredutíveis. Tipo, por exemplo. Essa é a verdade. Não, pelo que eles estão propondo, existe até a possibilidade de redução do perímetro. Isso não é factível. Nós levamos nossos argumentos técnicos, nós levamos corpos técnicos para esses debates, mapas. Então nós queremos ver os mapas deles, os argumentos técnicos também do IPU, porque o IPU apresenta para nós, faz uma apresentação, um PowerPoint bonito, só que cadê o argumento técnico? Nós precisamos do argumento técnico, eles têm que nos convencer. Vou falar um exemplo. Londrina é uma das cidades mais verticalizadas e mais adensadas do mundo. Nós temos hoje mais de 360 habitantes por quilômetro quadrado, se a gente for considerar o município inteiro, não só a área urbana. Se for só no perímetro urbano, é assustadoramente maior esse número. Sendo que o número limite estabelecido por alguns urbanistas em algumas literaturas é no máximo 350. Então nós vamos adensar mais ainda. Então nós vamos perder salubridade, ventilação, insolação, a caminhabilidade, o visual. O que o cidadão precisa? Qualidade de vida. E na verdade, até o que se debate é a verticalização, como deve acontecer aqui no Jardim Cláudia, que a gente trouxe mais de uma vez aqui esse debate. Foi bom o Buganza falar isso, porque esse é um ponto bastante importante, que você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso também. Tem essa discussão ali do Shangri-La, não, meu Deus, Bela Suíça e Jardim Cláudia. Jardim Cláudia, essa região sul aqui. E aí eles estão falando assim, tem metade dos moradores estão a fim de vender as casas lá e liberarem os terrenos, não querem ficar mais lá e tal. Uma área cara, uma área valorizada, e muitos moradores não querem permanecer, e o questionamento é sempre, né, e que talvez entraria aí o papel do IPU.
Eu vou mudar o zoneamento, mas aquela região tem condição de absorver, vou dar uns exemplos aqui, o trânsito tem condição de absorver o lixo, tem esgoto suficiente para eu fazer vários prédios ali. Então as pessoas começam a questionar isso, que na minha cabeça seria uma atuação do IPU, de verificar também como é que é essa circulação. Sim. Se discute lá no centro, pegar aqueles prédios que eram comerciais e transformar eles em residenciais, por exemplo. Né? São pequenos, é uma política meio São Paulo, assim, que eu não sei se funciona aqui. Pequenos para poder habitar. Mas lá tem condição dessa habitação de residência? Porque uma coisa é eu ter um escritório, outra coisa é eu ter uma residência. Então, né? Aí nós temos uma outra... Você está falando uma coisa interessante, que é essa questão do modo de vida, da maneira como as pessoas vivem na cidade, que é uma. A infraestrutura da cidade ser adequada ou não é outra. E tem uma outra questão que eu quero colocar aqui, que eu acho muito interessante. Eles estão tentando determinar onde as pessoas vão viverem. A pergunta que deve ser feita é o seguinte: onde você quer viver? A pessoa que mora no Morro do Carrapato quer morar no Morro do Carrapato. A pessoa que quer morar no Cincão quer morar no Cincão. Quem mora no centro gosta de morar no centro. E se eu quiser mudar para o Cincão ou para a Gleba Palhano, é um desejo meu. Agora, como que vai ser convencido? Como as pessoas serão convencidas de morar no centro? Né? O que é que vai ser feito pelo centro para que isso aconteça? Qual é a condição do centro para receber essas pessoas? É o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, né, Buganza? Assim, qual que é o planejamento que existe? Qual é o plano? Para que você faça essa movimentação e movimente, por exemplo, que você falou do centro, que é uma questão muito discutida, né? O centro está morrendo, a gente precisa revitalizar. Mas revitalizar como? Qual é o plano? Porque sem plano, você não faz nada nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, será que eu vou ter que colocar lá alguns restaurantes? Será que eu vou ter que, enfim, mudar o trânsito? Vou te perguntar uma coisa. Quantas pessoas você vai pôr para viver no centro? Esses 250 mil pessoas que vai ter daqui até os próximos 15, 16 anos, vão morar onde? Gente, isso é um número extremamente relevante. E por que você acha que isso acontece? Por que está tendo esse comportamento da prefeitura? Falta gente para trabalhar, falta visão. Porque eles estão dizendo aqui, argumentando no nosso abre aspas aqui, que tudo isso vai ser discutido, que vai ter audiência pública, que nada vai ser deixado de fora, que a opinião de vocês vai ser ouvida. Bom, eu não, essa nota eu imagino que não seja diretamente do IPU, porque dentro do IPU nós já temos ido até lá, tentado sensibilizar com argumentação técnica muitas pessoas, muitos grupos. Nós somos parte dessa cidade, parte da sociedade, nós somos cidadãos também, antes de mais nada, né? Todas essas pessoas que estão envolvidas, que são membros do clube de engenharia, que são engenheiros, são arquitetos, são agrônomos, etc., enfim, e também as demais entidades, filiados às demais entidades, são cidadãos. E nós temos pedido reiteradamente os argumentos técnicos. Nós queremos saber por que se quer fazer isso. Quais são os estudos? Porque essa questão da moradia no centro, da verticalização excessiva, inclusive, tá? Você cria outros tipos de ambientes que não interessam a população. Por exemplo, aumenta a insegurança quando você verticaliza muito. Outro exemplo, você cria, já existe estudo disso, técnico, você cria uma bolha de gás carbônico, porque ela fica aprisionada, a ventilação impede que aquilo saia daquele lugar. Portanto, as pessoas que ali vivem vão ter problema de salubridade. Né? Agora, algo que é muito sério, você pode ter certeza que não é com vocês a atitude da prefeitura, não. Porque quando a gente pede aqui informação da área da saúde, a prefeitura não está repassando informação. Quando os vereadores cobraram informação do transporte público, a prefeitura não passou. E agora a gente vê um comportamento da prefeitura com várias entidades sérias, né, como você disse, com conhecimento técnico, e mais uma vez a prefeitura não passando informação. E é para discutir, não é para dar razão. Exato. Ninguém aqui está falando que vocês estão 100% certos ou que a prefeitura está 100% certa. É abrir o diálogo. E ele é importantíssimo. Sim. E você
discutir as coisas que você avança. Às vezes você não tem um corpo técnico tão qualificado, às vezes na prefeitura, Exato. ou não tem gente suficiente, então precisa contar. Precisa fazer um filtro do que é interesse apenas comercial, do que é interesse público. Exato. Ok, não Exato. tem problema algum, mas discutir. Exato. Né? O que nós sempre quisemos e sempre apresentamos é argumentação técnica para o bom debate. Então, aconteceu algumas vezes, inclusive, de se apresentar um mapa, apresentar um estudo com vários mapas, que o mapa, o que ele é? É a síntese de toda a informação técnica que você obtém, né? Então foi apresentado, o pessoal do IPU bateu palma, ótimo, tal, né? Mas nós não vamos por esse caminho, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: quais são os argumentos? Eles podem até discordar, mas Sim. apresentar argumentos. Tá bom, vocês nos convenceram, né? Uhum. Porque, de qualquer maneira, a indústria ela vai funcionar. A indústria da construção ela vai funcionar, ela vai ter que fazer casa para 250 mil habitantes a mais, fora o que você reforma, o que você demole e refaz, e por aí vai. Pessoas que querem se mudar, querem, enfim, mudar de vida, né? Então você tem toda uma cidade para ser edificada. Então, isso vai acontecer. Agora, o problema social vai se agravar. E não adianta, eu vou falar uma coisa que eu falei agora há pouco numa outra entrevista. Não adianta fazer uma coisa sem base técnica ou ruim, que seja ruim, chegar lá na frente e falar desculpa, foi engano. Ou então a pessoa pegar e falar assim, eu não participei disso, a memória ficou curta, entendeu? Então, eu acho que nós temos que fazer com base técnica e nos responsabilizarmos por essa base técnica. Então, o IPU quer isso, apresente suas informações técnicas, abra o seu livro de registros e fala, nós temos isso aqui, ó. Nós estudamos isso. O contraponto disso foi aquilo. O seu estudo não serve por causa disso, porque as consequências são tais. Aí nós vamos falar, realmente, eles estudaram isso aqui, eles estão de parabéns e nós vamos botar a viola no saco e vamos embora. Bom, né? Mais um acompanhamento para a gente fazer junto aí a prefeitura Sim. e cobrar, né? Para a gente poder entender. A gente quer mais que uma nota de 4 linhas. A gente quer abrir esse debate para que a gente possa entender e a população entender. E cobrar essa própria audiência pública, né? Que a prefeitura já falou que vai ser pretende dia fazer uma 17, audiência, né? tá aí. Tá marcado. Com certeza, tá marcado, com certeza. Tá marcado. Só queria fazer mais um comentário, se Pois você me permitir. É o seguinte, o que a população deseja? Como que ela vive? Então, eu não posso falar para a pessoa assim, você agora vai parar de fazer churrasco, você vai virar vegano, por exemplo. Assim como eu não posso falar, você é bancário, mas agora você vai ter que ser padeiro. Então eu não posso querer determinar com uma política pública o que as pessoas vão fazer ou como elas vão viver. Mas sim a política pública tem que atender os anseios daquela população. É o contrário, né? É o contrário. Nós não podemos fazer da ponta lá, a pessoa na zona de conforto, dentro do ar-condicionado, escreve umas linhas e fala, nós queremos isso aqui. Inclusive, mais um último ponto a se considerar, quem está escrevendo isso, ou seja, quem está falando, olha, nós queremos que seja dessa forma, tem experiência na aplicação da lei? Porque é muito difícil se aplicar uma lei. Eu quero saber depois também, uma vez feito, como é que aplica? Como é que é a prática disso? Então, nós conversamos então com o Sandro Nóbrega, presidente do Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, ele que com um grupo aí da sociedade civil organizada lançaram uma carta aberta questionando alguns pontos do posicionamento do IPU. Obrigada, Sandro. Prazer em te receber. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês aqui. Tá bom? Portas abertas sempre. Obrigado. Obrigado. E a gente